lembrando? Nós aqui outra vez coladinhos, agora para falarmos do volume 4, capítulo 5. Só lembrando, capítulo 5, nós falaremos de atividades que foram elaboradas, mas usando, apoiando-se em habilidades diferentes dos capítulos anteriores, conhecendo as habilidades que serviram como suporte para a elaboração do volume 4, capítulo 5. Bora comigo, olha só. Foram as habilidades do terceiro ano, LP16, identificar recursos de persuasão, cores, imagens, escolha de palavras, jogos de palavras, tamanho de letras, utilizados nos textos publicitários e de propaganda como elementos de convencimento. Usamos também a habilidade do terceiro ano, LP22, utilizar ao produzir o texto recursos de referenciação por substituição lexical ou por pronomes pessoais possessivos e demonstrativos e vocabulário apropriado ao gênero textual. Também a habilidade do terceiro ano, a LP28, aparece dizendo usar acento gráfico, agudo ou circunflexo, em monossílabos terminados em A, E, O, em palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Também foram utilizados para a elaboração do capítulo 5 do volume 4 as habilidades do terceiro ao quinto ano, LP04, que diz respeitar a variação linguística como característica de uso da língua por diferentes grupos regionais ou de diferentes camadas sociais, rejeitando preconceitos linguísticos. E por fim, a habilidade do terceiro ao quinto ano, LP02, identificar fatores determinantes de registro linguístico formal e informal, como contexto, ambiente, tema, estado emocional do falante, grau de intimidade entre os falantes. E agora nós vamos conhecer quais os descritores que estão relacionados com essas habilidades. Com a habilidade do terceiro ano, a LP16, relaciona-se a ela o seguinte descritor: identificar o uso de recursos de persuasão em textos verbais e ou multimodais. Já a LP do terceiro ano, a 22, ela está associada ao descritor identificar os mecanismos de referenciação lexical e pronominal. A habilidade do terceiro ano, a LP28, associa-se ao descritor reconhecer sinais gráficos como o acento agudo e o circunflexo, relacionando o primeiro com vogais abertas e o segundo com as fechadas. A habilidade do terceiro ao quinto, a LP04, ela se relaciona com o descritor identificar em um texto ou em passagens de um texto o dialeto característico de uma região ou classe social. E por fim, a habilidade do quinto ano, a LP02, está relacionada ao descritor diferenciar em um texto registro formal de registro informal. O que diz a BNCC? O que é prioridade para a BNCC? Para a BNCC, é necessário priorizar o letramento. E o que significa priorizar o letramento? Significa se comprometer com o desenvolvimento da proficiência leitora. E é nesse sentido que eu trago aqui sugestões de atividades que podem potencializar essa
atividade de letramento. Essa tela, ela representa uma antecipação do texto que foi escolhido para a sugestão das atividades. Bora ver comigo? Esse texto serviu como suporte para a elaboração das atividades 4, 5, 6 e 7. A pomba e a formiga é uma fábula. Certo dia, uma formiga foi até um rio para beber água. Como a correnteza estava forte, ela foi arrastada rio adentro e estava quase morrendo afogada. Nesse momento, uma pomba que sobrevoava a região viu o sufoco da formiga, tirou uma folha de uma árvore e jogou no rio perto da pequena formiga. A formiga, então, subiu na folha e conseguiu se salvar. Depois de algum tempo, um caçador que estava de olho na pomba se preparou para capturá-la com uma armadilha. A formiguinha percebeu a má intenção do homem e, com rapidez, deu uma picada em seu pé. O caçador, então, ficou atordoado com muita dor. Ele deixou cair a armadilha, assustando a pomba, que conseguiu escapar. Essa é a fábula. Essa fábula foi utilizada como suporte para a elaboração das atividades 4, 5, 6 e 7, e os descritores explorados foram identificar os mecanismos de referenciação lexical e pronominal, reconhecer sinais gráficos como o acento agudo e o circunflexo, relacionando o primeiro com vogais abertas e o segundo com as fechadas. E, por fim, o descritor é diferenciar em um texto registro formal de registro informal. Vamos à sugestão? Olha só, leitura e compreensão. Primeiro, leitura da fábula. Dividir a turma em duplas e fornecer o texto da fábula, ou então só indicar a página da sua coleção, A Pomba e a Formiga. Pedir que leiam o texto em voz alta, alternando os leitores a cada parágrafo. Próxima etapa é discussão em grupo. Após a leitura, promover uma discussão em grupo sobre a história. Perguntar aos estudantes: quem são os personagens da fábula? O que aconteceu com a pomba e a formiga? Qual foi o problema enfrentado por cada um dos personagens? Como a pomba ajudou a formiga e vice-versa? O que vocês acham que a fábula quer nos ensinar? Qual é a moral da fábula? A atividade, próxima etapa, é uma atividade criativa em grupo. Criação de um cartaz. Dividir a turma em grupos de 4 ou 5 estudantes. Cada grupo vai criar um cartaz ilustrativo sobre a fábula. Eles devem desenhar e escrever sobre os personagens e a moral da história. Incentivá-los a usar cores e a incluir elementos que acharem importantes para explicar a fábula. E a reescrita da fábula. Pedir aos grupos que reescrevam a fábula com um final diferente, ou então que criem uma nova fábula com personagens diferentes, mas que ainda contenha uma moral semelhante. Eles devem apresentar suas novas histórias para a turma. E, por fim, a apresentação e discussão. Apresentação dos cartazes e das histórias. Cada grupo apresentará seu cartaz e compartilhará a nova fábula que criaram, ou então só o final que modificaram, não é? Com o restante da turma. Durante as apresentações, incentivar os estudantes a fazer perguntas, não é? E a discutir as diferentes interpretações da fábula e das novas histórias que surgiram. Reflexão final para concluir.
B. Promover uma reflexão sobre o que os estudantes aprenderam com a atividade. Perguntar: qual foi a parte mais interessante da atividade? O que vocês aprenderam sobre a importância da ajuda mútua e da colaboração? Como as histórias e a moral delas podem ser aplicadas no nosso dia a dia? Bem, essa foi a sugestão. Obrigada. Até nosso próximo capítulo.